Lucas capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos aqui, começando do versículo 1, né? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou lendo aqui, diz a palavra de Deus: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que a venha achar? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui, queridos. Pai, nós clamamos, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai. Estamos reunidos nessa manhã para louvar, cantar louvores, dançar, nos alegrarmos, Senhor, contigo, Pai.
mas também estamos aqui derramados na Tua presença, com os nossos corações rendidos, para que o Senhor venha e traga da Tua palavra, Senhor, da Tua semente, e ela faça vida em nós, o Teu Espírito Santo vivifique em nós, Senhor, de maneira que possamos, Senhor, sair daqui como igreja edificada pelas Tuas mãos, Pai. Nós oramos clamando a Tua liberdade em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse livro eu não li até o final, mas o final é o fechamento da parábola do filho pródigo. Mas se tem um capítulo na Bíblia, que é o capítulo do mais perdido que exista na face da terra, é o capítulo 15 de Lucas, né? Porque é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, né? É um capítulo que só fala da perda, mas é muito interessante, porque você de repente já pode ter ouvido uma ministração sobre esta palavra, ou sobre uma destas parábolas. Quem sabe você já ouviu uma ministração sobre a ovelha perdida, ou uma ministração sobre a dracma, ou então sobre o filho. Mas o que eu quero dizer é que estas três parábolas, elas uma faz parte da outra, uma adentra a outra. São três painéis, mas que falam de um só quadro, E o quadro que nós vemos aqui, total, fala acerca da missão suprema de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz no próprio livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, essas três parábolas, elas retratam um único quadro, que é o quadro da missão de Cristo Jesus. Mas eu quero ver com vocês aqui, começando do versículo 1, né, que Jesus chegando-se, e junto com Jesus vieram os publicanos e pecadores. E aí os fariseus, né, diz o versículo 2, os fariseus e os escribas. Olha só que coisa interessante. Sabe quem eram os publicanos? Os publicanos eram coletores de impostos, e eles eram judeus, tá? E estes impostos que eles coletavam do povo, era destinado à nação que oprimia o povo, ou seja, aos romanos. E os romanos estavam oprimindo a Israel, né, governando e tinham dominado Israel. Tá certo? Então, esses publicanos, eles eram odiados extremamente, porque eram considerados traidores. Tá certo? E eles extorquiam, aproveitavam daí do cargo, né? Eles extorquiam somas grandes do povo, né? E o povo cada vez mais odiava. E eles eram classificados junto com os pecadores, pagãos, gentios e prostitutas. Ou seja, eles eram classificados nessa categoria, né? E aqui a gente pode ver que a operação Lava a Jarro não tinha começado ainda. Né? Porque lá era só jarro, não tinha jato ainda. A operação Lava Jarro não tinha começado ainda, pegando a corrupção violenta que estava acontecendo ali. Tá? Mas esses eram os publicanos. Agora, quem eram os fariseus e os escribas? Os escribas, eles eram homens de letrados, né? Conhecedores. Eles eram aqueles que eram copistas, eles copiavam a Bíblia, né? As Escrituras. E eles eram mestres nas Escrituras e eram mestres nas leis. Tá certo? Esses escribas, a função dele, uma das funções deles, era ensinar a lei e as escrituras, né? Era desenvolver sobre as escrituras e sobre as leis, e eles eram muito chamados no sinédrio e nos tribunais locais. Por quê? Porque eles eram conhecedores das escrituras e das leis de Moisés. Então, eles eram chamados. Esses eram os escribas.
E os fariseus? Os fariseus era como que um partido, ou então uma seita dentro do povo judeu. Dentro do povo judeu. E eles eram mais numerosos do que os saduceus. E tinham maior influência em todo o povo. Eles tinham muita influência em todo o povo. Agora, os fariseus, eles insistiam no cumprimento rigoroso da palavra, das Escrituras. E, junto a isso, a palavra era mesclada, misturada às tradições do povo. Então, os fariseus defendiam isso, o cumprimento rigoroso, mesclado, misturado com as tradições. Então, esse povo, os fariseus, era um povo que pegava as Escrituras só como letra. Só como letra. As Escrituras, eles tinham, toda a parte do Pentateuco, era o Velho Testamento, parte do Velho Testamento, e ali anunciava sobre Cristo Jesus, o Messias. Mas eles estavam tão firmados na letra, que eles não receberam a Cristo quando Cristo veio. Pelo contrário, eles ajudaram a crucificar. Por quê? Porque eram religiosos, presos no cumprimento seco da palavra, olhando a palavra só como a letra. Os escribas e os fariseus, eles eram religiosos, eles se atinham à letra morta. E aí o que aconteceu, queridos? Um detalhe muito interessante, porque eu estou falando aqui, mas no Novo Testamento tem muitas citações sobre os fariseus, os escribas e os publicanos e os pecadores. Deus está aberto a relacionamento. Deus está aberto a relacionamento e não aberto a formas. E o povo, o fariseu e os escribas, eles andavam dessa maneira, em forma. E eles, então, se tornavam religiosos. Agora, uma coisa que a palavra de Deus nos chama a atenção, é que o religioso, ele não tem capacidade de receber o novo, nem a revelação. O religioso não tem, não adianta, não entra. E o que acontece aqui com os escribas e fariseus é exatamente isso. Jesus comendo com publicano e pecadores. Que isso. Agora, querido, eu quero te chamar a atenção, porque nós temos a nossa rotina espiritual. Você não tem a sua rotina espiritual? Você não faz o seu devocional, você não tem o seu tempo de oração, o seu tempo de cantar ao Senhor cânticos espirituais, o seu tempo de oração em línguas, diariamente, você não tem? Você não tem essa rotina? Pois bem, eu quero chamar a atenção, porque a rotina, se não observada, é o que nos leva à religiosidade. Porque o devocional, o ler, o orar, passa a ser só uma forma, só cumprir. Deus não quer isso, Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento. E aí nós vemos então entrando na ovelha, a ovelha perdida. E olha só que interessante, eu quero te dar um contextozinho da época. A ovelha naquela época era um animal de importância vital, tanto para a questão nacional, financeira, né, nacional, quanto familiar. Por quê? Porque a ovelha, ela produzia a carne, leite, queijo, né, com a lã, né, faziam túnicas e mantos, e com a pele de ovelha, a pele de cabras, eram feitas as tendas onde eles habitavam. Então, a ovelha era um animal de suma importância. Quando nós tivemos a oportunidade de ir a Israel uma vez, nós pudemos visitar uma comunidade messiânica, né? E eles tinham feito um
tabernáculo, mais ou menos, né? Mais ou menos não, eles observaram todas as medidas do tabernáculo, fizeram o tabernáculo, e eles, desse tabernáculo, eles cobriram com peles, exatamente, peles de ovelhas e tal, e é uma lona muito tremenda. E o momento que nós fomos lá, né, no cair do dia, então, dá aquela esfriadinha básica, você não ficava bem, era muito confortável dentro. Então, a ovelha era um animal muito importante, que rendia lucros a quem tivesse. E a ovelha aqui, nós podemos ver a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela retrata pessoas tolas e descuidadas, que andam sem rumo, perdidas, e afastam-se de Deus. Então, aquelas pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, mas, de repente, no andar, aqui fala da ovelha que se perdeu. E provavelmente, para essa ovelha se perder, e nós vimos também muito isso enquanto andávamos lá em Israel, né? Você via o pastor e aquele rebanho ali de ovelhas próximos. Provavelmente o pastor estava andando para um outro lugar, um outro pasto. E aquela ovelha, lá atrás, meio perdida, era meio nova na conversa, quem sabe viu aqui alguma coisa atraente, um matinho mais viçoso, e ela começou a comer, e o rebanho andou, e ela ficou para trás. E ela começou a buscar outros lugares para comer, mas já estava só. Então fala de pessoas que tiveram uma experiência, que conheceram ao Senhor, tiveram uma experiência com Jesus, mas, sabe, não é pecado. Mas é o que Hebreus diz no capítulo 12, para a gente se desembaraçar do peso e do pecado. Mas tem coisas que são peso, mas não são pecado. Às vezes, um capinzinho mais verde, uma coisa assim, nos distrai, e a gente para. Não é nem pecado. Puxa, você já deve ter tido experiência com pessoas, quem sabe na sua célula, mas pessoas que começam a vir, se convertem, têm uma experiência, e de repente desaparece, e aí você encontra, puxa, eu me envolvi, eu fui fazer um doutorado, eu fui fazer uma especialização, eu fui estudar, eu passei na faculdade, eu comecei a estudar, se embaraçou com as coisas e se afasta do Senhor. E depois eu fiquei constrangido, fiquei envergonhado, como é que eu ia voltar, né, e tal. Então, a ovelha, o pastor de ovelhas, ele sai atrás, aqui fala, o pastor, o homem vai atrás da ovelha perdida, e ele deixa as 99 que estão cuidadas, com rumo e não perdidas. Ele deixa, mas ele vai atrás daquela que se desviou. Jesus é o bom pastor, João capítulo 10, e ele dá a vida por suas ovelhas, não é? Mas o que Jesus, ele deixa a Pedro? Ele deixa, Pedro, tu me amas? Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus deixa a Pedro, queridos, mas Jesus deixa a nós, ide por todo mundo, anuncia, prega, faz discípulos. Jesus deixou a nós pastorearmos, como pastores, cuidarmos da ovelha que se perdeu no caminho. De repente você tem pessoas próximas a você, aonde você trabalha, aonde você estuda, ou na sua família, ou na sua vizinhança, que tiveram uma experiência com o Senhor, mas que de repente desapareceram, esfriaram. Você é pastor. Tem pessoas que são próximas a você, e você tem abertura para entrar. E tem pessoas que são próximas a mim, e eu tenho abertura. Cada um de nós tem. Estas pessoas,
o Senhor colocou para que a gente possa ir atrás como pastor. Mas nós vemos aqui, na parte da ovelha, como Jesus deixa claro a alegria pela restauração do perdido. E ele deixa no versículo 7, né? Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Não é que os 99 não têm valor, é que esses já estão seguros. Esses já estão seguros. E aí entra pela dracma. Ele começa a falar da mulher que perdeu uma dracma. A dracma é uma moeda grega, tá? E ela tem o valor de 1 denário. 1 denário representa um bom salário por um dia de trabalho. Só para a gente ter uma ideia assim, um bom dia de trabalho hoje, o que está valendo uns R$200? 150, é isso aí mais ou menos. Então, há controvérsias. Então, cada um estabelece o quanto quer receber por dia, né? Então, é isso aí, entendi. Então, mas aqui era um padrão. Mas o que eu quero dizer para você é que essa moeda tinha um valor. Tinha um valor. E o que acontece com essa moeda, queridos? Essa moeda não tem vida. A moeda não tem vida. E o que acontece? Provavelmente, a mulher ali na casa, ou deixou cair, ou caiu da bolsa. Sabe a mulher quando chega com a chave do camelo, e com as bolsas, sacolada de compra, tal, derrama tudo na mesa, né? E aí, caiu aquela moeda, né? Caiu a moeda, e entrou debaixo de um móvel, de alguma coisa, de um armário, de sei lá o quê. E ali ela ficou. A dracma, queridos, falam de pessoas que são pecadores, estão perdidos, e que não têm conhecimento de Jesus, e que estão passivamente nas mãos daqueles com as quais ela se associa. Está passivo. E o que acontece? Eu quero trazer assim um pouquinho do contexto, queridos. Aqui nós vimos alguns versículos. Depois eu quero pedir para você na sua casa, você estudar. E é muito gostoso a gente estudar a Bíblia, pegar livros de apoio e ler sobre a cultura e o costume da época. Mas esta mulher, provavelmente, tá? Muitos escritores trazem que provavelmente ela era pobre. Então essa 1 dracma tinha um valor muito grande para ela. Muito grande. Mas por quê? Como assim? Porque naquela época, na Palestina, a entrada de luz numa casa era feita por portas e janelas. Mas as pessoas de classe pobre, classe baixa, não tinham janelas. Por isso, precisavam da candeia para ter luz dentro da sua casa. Então, o texto fala: a mulher que perdeu 1 dracma, ela vai acender a candeia para procurar. Ou seja, ela vai ser incessante, procurando nos cantos, e o texto diz que diligentemente, incansavelmente, ela procurou, varreu a casa, ela fez um faxinão na casa. Você já fez aquele faxinão? Você tira todos os móveis de dentro da casa, tira tapete, tira tudo, né? E aí você lava e passa água e produtos mil, né? Depois você não aguenta trazer tudo para dentro de volta, aí aquela noite fica ali fora, na manhã seguinte você traz tudo de volta para dentro, né? Aquele faxinão, a Bíblia diz que ela foi incansável procurando aquela dracma. Sabe uma coisa que acontecia, era costume na época, queridos? É que a mulher, quando ia se casar, no seu casamento, ela recebia normalmente um dote, que eram moedas de alto valor, dracmas. E com essas moedas era feito
ornamento, um adereço. Era tipo uma grinalda com as moedas, todas costuradas, né, nessa grinalda. E ela então andava, e isso é realmente um hábito no povo judeu, e principalmente os casados, os não casados também, mas os casados principalmente, eles cobriam a sua cabeça com essa grinalda, com esse adereço, e essas moedas. E quando havia falta de uma moeda nesse adereço, isso denotava infidelidade ao marido. Aqui, essa mulher, ela estava desesperada, a Bíblia não traz, ela procura incansavelmente, porque essa moeda tinha um valor. Tinha um valor. E, queridos, uma coisa linda é que o Senhor nos fala, nós somos a noiva, nós somos a noiva, e esse adereço está sobre as nossas vidas. Sabe qual é o adereço que está sobre a sua vida? O perdido. Aleluia. O perdido. O perdido. Querido, você tem pessoas que fazem parte do seu adereço. Eu tenho pessoas que fazem parte do meu adereço. E a falta destas pessoas em nossos adereços quer dizer que estamos sendo infiéis com o Senhor. Infiéis com o Senhor. E aí chega na parte do filho. No filho, na cultura judaica, depois você pode ver, Deuteronômio traz isso, mas o filho mais velho, ele tinha porção dobrada da herança do seu pai. Ele tinha porção dobrada. Aqui o filho mais moço, ele tinha 1/3. Mas por que, pastor, está falando de 1/3? Porque era o filho mais velho, a mãe e o filho mais moço. O filho mais moço tinha 1/3 da herança do seu pai. E esse 1/3, o texto diz, o versículo aqui diz que ele aprontou tudo, dá a impressão que ele vendeu, né? Ele transformou tudo aquilo em valores e foi embora. Agora, como é que ele faz isso? Ele chega para o pai e pede, dá-me. O filho, essa expressão do filho fala sobre aquele perdido, que é perdido, que se perde deliberadamente. Porque assim ele quis, assim conscientemente. Esse filho mais moço, ele agiu conscientemente. Ele chegou para o pai e falou, me dá a minha parte da herança. E ele pegou aquela parte e ele foi embora. Sabe, queridos, o perdido, que é perdido dissolutamente, conscientemente, deliberadamente, ele perde tudo dissolutamente. Dissolutamente. Que é exatamente essa questão do gastar de forma inapropriada, inadequada, principalmente gozando os prazeres da carne, os desejos da carne e desejos pessoais. Esse filho, o filho mais moço, quando ele diz assim, dá-me, ele retrata ali a consciência errônea do saber humano que nós temos. Porque muitos de nós aqui dentro temos chegado e também pedido, dá-me. E quando a gente pede, dá-me, nós estamos dizendo, eu sei governar, eu sei fazer, eu sei conduzir, eu sei dirigir. Quando nós tomamos a nossa vida no controle, nós estamos dizendo, eu sei guiar, eu sei manobrar, eu sei me livrar das situações. Uma consciência errônea, nós não sabemos nada. Sem o Senhor nós não somos nada. Salmos diz, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam consumido. Uma consciência errada. Quem sabe esse filho mais moço, olhando a sua realidade, né? O pai ali tinha bens, propriedades, então ele tinha que acordar cedo, cuidar, ordenhar as vacas, as ovelhas, sei lá o quê, né? Aquele trabalho ali.
Ele pensou, como muitos de nós, muitas vezes olhando situações, nós pensamos assim. Ele pensou, quem sabe, puxa, eu estou perdendo o meu tempo. Eu quero aproveitar a minha juventude. O meu potencial tem sido desprezado. Eu tenho muito mais a gozar da vida. Eu estarei limitando as minhas oportunidades se eu ficar aqui. Eu sou, quem sabe, puxa, eu tenho ideias diferentes. Eu acho que eu sou um revolucionário para a minha linhagem. Sabe que tudo isso mostra e retrata? Mostra e retrata os pensamentos de independência que estão relacionados com a consciência errônea. Independência. Esse filho mais moço, ele queria a independência. Ele desprezou a presença do pai. Ele desprezou o pai. Ele desprezou os bens, as bênçãos que o pai tinha dado, que ele tinha ali. Ele desprezou para viver segundo o seu entender. Pensamentos de independência. Pensamentos de independência. E quando o filho retorna, Jesus ele deixa claro a alegria pelo retorno do perdido, versículo 24, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, a alegrar-se. Queridos, esse texto é muito lindo. Esse texto mostra o grande valor que Jesus atribui à vida, a mim, a você, mas aquele que ainda não conhece Jesus. O grande amor. E não importa o tamanho, não importa o tamanho, quer ver? Era uma ovelha entre 100, ou seja, 1%. Era uma dracma entre 10%. Era um filho entre 2, 50%. Não importa o tamanho. Deus, Ele ama o perdido. Ele ama o perdido. E queridos, eu quero trazer uma aplicação para nós que estamos servindo ao Senhor aqui dentro. Sabe que nós podemos ser perdidos, porque nós nos distraímos. Chegamos, mas nos distraímos. Quem sabe tenham muitos assim. Muitos da sua célula que você viu chegar e hoje já não está mais. Você é o bom pastor que o Senhor tem colocado para ir atrás dessa vida. Eu quero nos desafiar a cada um de nós. Você lembra de vidas que chegaram na célula, ou chegaram através de você aqui no culto, e hoje não estão mais, tiveram uma experiência com o Senhor, e hoje não tem mais. Você é o bom pastor para ir atrás. O Senhor te capacitou assim. E nós podemos estar sendo negligentes diante do Senhor. A dracma fala da fidelidade para com o Senhor. Nós somos a noiva e nós temos um adereço que o Senhor deixou para nós, que é o perdido. E como esse quadro do filho, o filho que deliberadamente vai para o pecado. Nós temos muita facilidade em dizer assim: ele escolheu o caminho, vai se arrebentar, não tenho responsabilidade. Não é isso que Jesus nos ensina. Veja bem que no filho, ninguém saiu atrás do filho, mas no filho mostra a ação do pai. O pai espera a decisão. A hora que o filho viu, e o filho caiu em si, ele retorna, e o pai o recebe. A dracma, que estava perdido lá debaixo de algum lugar, mostra acerca da ação do Espírito Santo através da sua vida, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito Santo é que convence e traz. E a ovelha fala sobre o bom pastor, que é Jesus, o Filho. O Filho. A Trindade representada no fato do perdido. E tudo isso está relacionado conosco. Tudo isso. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu gostaria que você pudesse fechar o seu material. E se você pudesse se colocar de pé e fechar os teus olhos.